José Raul Capablanca foi um enxadrista cubano, considerado um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos. Nascido em 19 de novembro de 1888 em Havana, Cuba, Capablanca demonstrou um talento extraordinário para o jogo desde a infância. Aos 4 anos de idade, aprendeu a jogar observando seu pai e rapidamente mostrou uma compreensão intuitiva das regras e estratégias do xadrez. Capablanca ficou famoso por seu estilo de jogo elegante, eficiente e quase imbatível. Ele possuía uma habilidade natural para simplificar posições complexas e explorar pequenas vantagens com precisão cirúrgica. Sua incrível capacidade de evitar erros e seu domínio dos finais de partida o tornaram um adversário temido. Em 1921, Capablanca conquistou o título de campeão mundial de xadrez ao derrotar Emanuel Lasker, que havia mantido o título por 27 anos. Durante sua carreira, ele permaneceu invicto por 8 anos em torneios internacionais, consolidando sua reputação como um dos jogadores mais história do xadrez. Apesar de perder o título mundial central para Alexander Alekhine em 1927, Capablanca continuou sendo uma figura influente no xadrez, contribuindo com análises, livros e ensinamentos sobre o jogo. Sua abordagem clara e objetiva influenciou gerações de enxadristas. Capablanca faleceu em 8 de março de 1942, em Nova York, mas seu legado no xadrez permanece vivo, sendo lembrado como um dos maiores gênios do tabuleiro. Bom, meus amigos, hoje vamos falar de José Raul Capablanca, um grande jogador de xadrez também, né? Como você pôde ver aí na introdução. É um cara que aparentemente nasceu com um talento nato. Desde pequeno, ele já demonstrou muita capacidade para compreender o xadrez. Sobre a nossa mente, uma coisa interessante é que o nosso cérebro, ele tem performances diferentes de pessoa para pessoa. Não é todo mundo que aos 4 anos de idade consegue compreender as regras do xadrez e começa a performar ali, né? A velocidade que esse cara devia ter para aprender jogadas novas, né? Para construir suas malícias, sua capacidade ali de enxergar o tabuleiro muitos passos à frente, muitas vezes. Isso daí não é todo mundo que tem essa capacidade, né? A gente consegue ver que o ser humano ele performa de maneiras diferentes, física, mental e espiritualmente também. Então eu sempre falo aqui no canal que o ser humano tem inclinações naturais. Algumas pessoas são boas para velocidade, outras são boas para resistência, outras são boas para força bruta, né? Levantamento de peso, né? Algumas mesclam essas características. Tem pessoas que são muito mais lógicas, outras são mais sensitivas, instintivas. Já tem outras que são mais criativas, filosóficas, espirituais. Se você olha para o ser humano e pensa que todo mundo pode ser o que quiser, você já não está processando a realidade. Agora, quando você compreende que cada gênio surge em parte com a capacidade natural e a outra parte, o esforço, o trabalho em cima disso, ali sim você está entendendo a condição humana, né? Se nós fôssemos todos iguais, com a mesma massa, né? A mesma capacidade ali, inicialmente, o mundo não seria tão diverso como ele é. Os gênios, eles não existiriam, os gênios seriam fabricados. E no caso aqui de José Raul Capablanca, é um cara que você percebe que desde o início a mente dele já tinha uma estrutura boa para o xadrez. Existem pessoas que desenvolvem capacidade no xadrez ao longo da vida, e existem pessoas que já nascem com, né, uma predisposição. Então, se a gente observar aqui o crânio do José, a gente vai perceber que ele é um cara com uma testa bem volumosa, né? E ele também tem muito topo de cabeça. Ou seja, o crânio dele é avantajado em várias linhas de frente, tanto na nuca, topo e testa, né? Ele é um cara aí quase híbrido. A testa dele é quadrada em rampa, né? Ela é um pouco mais puxada para trás, mas olha o volume. Olha só o tanto de testa que esse maluco tem. Ele deve ter de 4 a 5 dedos de testa, né? Você consegue perceber ali que é um testão. Você pega o topo de cabeça dele, é muito grande. O topo dele chega a ser maior do que o rosto. Dificilmente eu faço uma análise aqui que eu mostro um cara com um topo de cabeça que chega a ultrapassar o tamanho do rosto, né? Então, capacidade criativa, filosófica e espiritual devia ser muito aguçada nesse cara.
mesclado com uma lógica também muito aguçada. E ainda tem um pouco mais da capacidade física e sensorial, né? Além do corpo dele ser de velocista, provavelmente ele devia ter massa no centro e as pontas mais finas, que é o corpo mais eficiente. Ele também tinha uma capacidade lógica muito aguçada, né? E o campo das ideias só conectava tudo isso. Então a principal característica de José Raul Capablanca é o topo de cabeça. Ele devia ter uma capacidade criativa muito aguçada, estratégica, né? Consegue ver muitos passos à frente, ver o tabuleiro de cima, né? Analisar a situação de forma estratégica. E ele mescla isso com uma lógica muito aguçada, né? Mentalmente, estamos falando de duas características muito fortes nele. Muita massa na testa, muita massa no topo de cabeça. Eu quero te lembrar que o nosso cérebro, cada centímetro, cada milímetro de massa a mais que você tem em certas regiões, ali a performance cresce, né? Literalmente, quem tem muita testa tem mais inclinação para a capacidade lógica. Quem tem muito topo de cabeça tem mais inclinação para o campo das ideias. Quem tem muita nuca tem mais inclinação para a capacidade física, né? Resistência, os instintos, a parte sensorial. Então você vai perceber que, ó, topaço de cabeça, a nuca dele é média, olha o tamanhozão da orelha. Olha o nariz é bem aberto, né? Com certeza ele conseguia absorver muito oxigênio. Os olhos também eram expressivos, ó. Tá vendo? Ele tem os olhos aí, mescla de ovelha com olhos de pastor, né? Aqueles olhos que a bolinha é média e ele é um pouco aberto, um pouco expressivo, né? Então, vamos olhar aqui os olhos do Bob Fischer, por exemplo, ó. Bob Fischer tem um pouco dessa característica, mas os olhos do Bob Fischer são mais expressivos, né? Olha aqui o David Navarra, como é que já começa a ficar mais frio, cerrado, né? Ó, Emanuel Lasker. E aí você tem o José Raul Capablanca. José Raul Capablanca, com certeza, era um cara que tinha uma frequência mental muito alta, né? Lembra que eu falo da linha do Equador? Os países que estão acima da linha do Equador geralmente se destacam mais no xadrez, né? Então, você vê que o cara tá ali, ele veio de Cuba, né? Então, é um ambiente ali que bate na linha do Equador, tá até um pouquinho acima, né? Mas você vai perceber que as pessoas que mais performam mentalmente no mundo, os países que mais produzem lógica, né, que mais produzem essa capacidade mental aguçada, estão em países acima da linha do Equador. Então, vou até pegar uma demonstração aqui. Vamos lá, a gente tem Cuba, né? Cuba está acima ali da Colômbia, Venezuela, né? Tá na linha aí da Libéria, Argélia, Líbia, né? Tá na reta aí da Índia, por exemplo. A linha do Equador passa aqui, ó, na Colômbia, né? Passa a República do Congo. Os países que estão aqui acima, eles produzem muita lógica, os países mais frios, né? Então, pode pegar a Rússia, Japão, né? Os Estados Unidos, países da Europa, são os países que mais dominam lógica, né? Claro que eu não vou generalizar. Tem vários países no mundo que produzem capacidade lógica também, mas o volume por habitante nos países mais frios você tem uma capacidade lógica mais aguçada. José Raul Capablanca, ele está praticamente no meio do mundo. Não sei se você já assistiu isso em outros vídeos, mas eu também falo que o lugar no mundo que mais produz topo de cabeça é o meio do mundo, né? Então, pode pegar aí os países mais religiosos do mundo, os que têm uma religião muito antiga, eles não estão aqui no Brasil, eles não estão na Argentina, né? Não estão aqui embaixo na África do Sul, na Austrália. Eles estão mais aqui em cima, ó, na linha da Índia, né? Ó, no Oriente Médio, ó, o Egito, que já foi um grande império, e era um grande império ao mesmo tempo muito capaz fisicamente, muito resistente, o povo dali, mas também era um povo muito religioso, né? Então a gente pega aqui nessa mesma linha, quem é mais religioso, o mexicano ou o americano? Observe isso aí para você ver. Quem é mais religioso, né? A galera ali do Oriente Médio, da Arábia, do Iraque, do Irã, ou o povo russo, o povo japonês? Quem você acha que
tem uma inclinação maior para o lado espiritual. Então a gente percebe que o mundo ele é dividido em fatias comportamentais. Parte físico-sensitivo está mais para baixo, abaixo da linha do Equador. O meio do mundo é mais criativo, filosófico, espiritual. O topo do mundo já é mais lógico, matemático. Então, quando a gente observa aqui o José Raul Capablanca, a gente percebe que ele tem vantagem nas 3 linhas de frente. O crânio dele está mais distribuído para ser praticamente um híbrido, né? Sendo que a principal capacidade está aqui, no topo de cabeça, o que bate com onde ele nasceu, Cuba, meio do mundo. Tá vendo? Ó? Aqui é praticamente o meio do mundo. É o tipo de clima, né? As regiões aonde mais se produzem pessoas criativas, filosóficas e espirituais. Ó, Cuba está na mesma linha da Índia, né? Então é um povo aí extremamente religioso. E o cubano? Será que o cubano é muito religioso? Não é a questão necessariamente de ser religioso. É o traço criativo, filosófico, espiritual. Em algumas áreas vai se apresentar mais a capacidade espiritual. Em outras áreas, mais a parte filosófica. Em outras, a parte mais criativa. Né? Tem países que mesclam um pouco isso por habitante, né? Então, você vai perceber que o meio do mundo sempre produz o campo das ideias, né? Se eu tivesse que definir regiões do mundo onde se produz pessoas com mais topo de cabeça, são essas regiões. Não sei se você já ouviu falar dos crânios, os crânios do Peru, né? Ó, vou te mostrar aqui. Esses crânios aqui, eles foram encontrados no Peru, né? Tem vários deles. E são crânios muito esticados para cima. Tá vendo? Ó? Existe aí um volume muito elevado nesses crânios. Não se tem certeza se são crânios que foram produzidos, que de forma induzida ali foram alongados, ou se são genética, né? Mas aqui você percebe que não são crânios normais. E eles são muito apontados para cima, tá vendo? Né? Poderia ser um crânio com muita testa ou poderia ser um crânio com muita nuca, mas são crânios principalmente com topo de cabeça muito elevado. Né? Então nessa imagem aqui você consegue perceber que existem crânios diferentes, tá vendo? Ó? Então o crânio humano em si ele varia de formato, ele varia de volumes, né? Em Paracas, na costa do Peru, nos encontramos com Brian Forster, um biólogo norte-americano que vem estudando os crânios encontrados neste local há quase uma década. Forster está convencido de que estes seres não são diretamente relacionados aos seres humanos e nem com os primeiros povos de Paracas. No geral, eles eram pessoas práticas e se foram antes do povo Nazca. Mas qual é a diferença entre o povo de Paracas e os de Nazca? Parecia normal que as pessoas de Nazca fossem pessoas de cabelos negros, pele escura e que elas não fossem tão altas. Mas os Paracas pareciam ter no mínimo 1,80 m de altura. A classe nobre tinha cabeça alongada e cabelos ruivos, o que significa que provavelmente tinham a pele clara e possivelmente olhos verdes. Essas são características que não são próprias das pessoas nativas da América. E a nossa teoria é que essas pessoas podem ter vindo de outra parte do mundo. Os resultados iniciais de um dos corpos mostram que certos trechos do DNA não coincidem com nenhum outro grupo no planeta, porque parte da genética não vem da África, não é asiática, nativa ou caucasiana, porque não é nenhuma delas. Então, nosso primeiro pensamento é que talvez seja algum outro tipo de ser humano. Um traço característico da nobreza inca é que eles tinham pequenos ossos na parte posterior do crânio, que foram chamados de ossos incas. Dizem que é uma característica exclusiva de sua cultura, mas agora nós vemos que os Paracas já os tinham antes, pelo menos 1000 anos antes dos incas. Foram encontrados crânios alongados em todos os continentes, com exceção da Antártida. E, no final, eles eram pessoas muito nobres. E se existirem descendentes com tradições orais, eles dirão que faziam o alongamento porque pensavam que as crianças ficariam mais inteligentes, fora o fato da crença que ficariam muito mais bonitos.
Por que seus antepassados agiriam assim? Novamente, se você rastrear a genética dessas pessoas até a antiguidade, vai perceber que elas provavelmente nasceram assim. Eu sou o único que estuda isso. Entre 7 milhões de pessoas, sou o único que passa muito tempo tentando decifrar quem eram esses indivíduos, porque, já que os arqueólogos não dão a mínima, nós todos estamos trabalhando juntamente ao governo e ao Ministério da Cultura. Nesse caso, o arqueólogo-chefe é o Sr. Rubens Soto, do Museu Inca. No final, 10 crânios alongados serão examinados nos melhores laboratórios do planeta. Vai ser surpreendente. E deverá mudar a história da humanidade. Brian Foster fez uma descoberta importantíssima em Patapatani, na Bolívia, próximo do lago Titicaca, onde encontrou o cadáver de uma jovem mãe com o crânio alongado e um pequeno feto que morreu antes de nascer. Eles tinham as mesmas características, ou seja, um crânio que possuía um alongamento bem definido. Essa descoberta mostra que estes seres nasciam com essas características e não necessariamente tinham suas cabeças modificadas artificialmente. Foi uma descoberta que abriu a possibilidade de que havia em nosso mundo uma classe de seres diferentes que podem ter convivido com seres humanos e que, talvez, poderiam ter alcançado os mais altos níveis sociais, subindo bastante para serem considerados como seres divinos, como verdadeiros deuses na Terra. Então, retomando aqui ao José Raul Capablanca, e aí, esse cara tem um topo de cabeça elevado ou não tem? É óbvio que se você comparar ali com os malucos do passado, né, esses crânios mais alongados para cima, nem se compara. Mas eu tenho uma teoria. O ser humano, no passado, ele era mais inteligente do que o ser humano de agora. É porque a tecnologia, o acesso aos dados, né, a nossa estrutura hoje é mais complexa. Hoje a gente usa mais a lógica, mas eu costumo dizer que a principal capacidade do ser humano, o que nos trouxe até aqui, foi a capacidade física e a capacidade criativa, filosófica e espiritual, né? O mundo já teve eras, né? Eras onde era melhor você ser mais forte fisicamente. Eras também onde era melhor você ser mais intelectual nessa parte do campo das ideias. E hoje em dia, o que manda é a lógica, já percebeu? Só que a inteligência humana, o que nos separa realmente dos animais, o que nos conecta com o divino, é a capacidade criativa, filosófica e espiritual. O lógico matemático sempre vai trabalhar para esse cara. Por isso que os grandes líderes do mundo, os maiores políticos, né, os grandes donos de empresas, os bilionários, todos eles têm topo de cabeça elevado, né? Eu não vou dizer 100% deles, mas você pode crer que uma maioria esmagadora são pessoas que conseguem ver a sociedade de cima e elas também conseguem ter conexão com o divino de alguma forma, né? Então, se você paga pau para a lógica, se você acha que ser lógico demais é a melhor característica, né? Se os seres humanos tivessem que ser muito lógicos e o mundo seria bom por isso, você não está processando a realidade. O que nos coloca mais próximos do divino é essa capacidade do campo das ideias. A lógica, ela é terrena, assim como a capacidade física. Lógica é engenharia reversa. O ser humano não cria nada, o ser humano descobre. As coisas já são perfeitas e agradáveis. O espaço já está lá, o solo já está lá, né? Todos os minerais, tudo que a gente precisa para construir coisas já estão lá. O ser humano ele só faz engenharia reversa, ele busca compreender através da lógica e ele usa a capacidade criativa, filosófica e espiritual para transformar em algo novo, vamos dizer assim, né? Que no fim não é novo. Só o fato de existir matéria, solo, árvore, existem possibilidades em torno daquilo. Então por isso que eu costumo dizer que nós somos como deuses nessa terra, tá? O ser humano é o único ser que consegue olhar para uma árvore, olhar para um peixe nadando, uma baleia, e ele pensa assim, peraí, a árvore boia, né? Então eu acho que dá para eu construir algum mecanismo para eu também flutuar sobre as águas. Ele olha uma águia voando, um pássaro, e ele pensa, pô, eu não tenho asas, mas será que eu consigo
construir alguns mecanismos para me permitir voar, né? Então o ser humano ele está aqui nessa terra com a principal capacidade criativa, filosófica e espiritual. A lógica e a capacidade física, como eu te disse, são terrenas, né? São capacidades que elas estão mais ligadas ao mundo físico, mas o que torna o ser humano divino é o lado espiritual. É o que realmente nos separa dos animais. Você é um ser espiritual por trás de um cérebro que controla um corpo. Quando o ser humano começa a achar que só se trata de capacidade física e capacidade lógica, ele fica desequilibrado. É o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Hoje em dia as pessoas são mais espirituais? Ou elas são mais ambiciosas, mais lógicas, mais dos dados? Quando eu chego difundindo essa análise de quase 20 anos que eu estou construindo, por que tem tanta gente que chega na rede social pedindo um artigo científico? É porque essa pessoa ela não consegue colocar isso em prática. Ela não consegue entender que entre ter um artigo científico e primeiro testar antes de ler qualquer artigo científico, se eu estou difundindo num formato absurdamente simples, que vai economizar muita energia para essa pessoa, no mínimo, validar testando, por que ela não faz isso? As pessoas hoje são mais inteligentes ou menos inteligentes do que as pessoas do passado? Se as pessoas do passado pudessem ter acesso a tudo que nós temos hoje, essa tecnologia toda, você acha que teriam mais gênios na humanidade ou não? Né? Então, no passado, o ser humano fazia muito com muito pouco. Hoje em dia, as pessoas estão se arrastando para tentar fazer coisas novas. Cadê os gênios da nossa sociedade, da nossa era, a nossa geração? Quantos gênios você olha por aí e vê? Pessoas que transformaram o mundo ou que criaram ideias, chegaram em conclusões que aceleram muito o modo de vida das pessoas, né? Olha aí, o Elon Musk, por exemplo, é um cara muito inteligente, né? Porém, o Elon Musk só está surfando numa onda que veio para trás. Toda a estrutura, toda a base já estava montada para ele fazer o que ele está fazendo. Agora, os homens do passado, né, as pessoas que viveram bem lá para trás, elas mesclavam entre a dificuldade do mundo físico, a geografia, o clima, né? O ser humano, ele realmente tinha um ambiente mais hostil no passado, só que o ser humano também se forçava a ser mais inteligente por conta disso. Hoje em dia a comidinha chega na porta, né? Hoje em dia você tem acesso a tudo, a sua comunicação é ali pelo telefone, você não tem que viajar longas distâncias para falar com alguém, por exemplo. Você não tem que pegar um jornal na mão para ficar lendo. Está tudo ali no telefone, no smartphone. Ou seja, o ser humano hoje ele usa menos o intelecto dele do que no passado, né? Então, voltando ao José Raul Capablanca aqui, é um cara que nitidamente, se eu nunca tivesse visto esse cara na minha vida, se ninguém nunca tivesse falado nada para mim, se eu visse esse cara na minha frente, a primeira coisa que eu ia perceber é que, no mínimo, ele é inteligente. Ou pelo menos tem uma inclinação natural para isso, porque parte é a capacidade natural, parte é o trabalho que você faz em cima disso. Então, resumindo esse vídeo, a principal característica do José Raul Capablanca é a capacidade criativa, filosófica e espiritual, né? A lógica só está apoiando aquilo ali, só está servindo de suporte, assim como a capacidade física, mas esse cara aqui, em um outro ambiente, ele seria um grande líder religioso, ele seria um grande arquiteto, um grande escritor, um grande artista, um grande comunicador, né? Um político, tá vendo? Pessoas que transitam no campo das ideias, né? Se esse cara fosse focar a performance dele em capacidade física, se ele fosse focar a vida dele no atletismo, seria um grande desperdício de massa cerebral, né? Porque muito provavelmente pressão física esse cara não devia suportar tanto, né? A mente, quando você é muito mental, a capacidade física ela se reduz um pouco. Tipo, o cérebro não performa tão bem para pressão física, ele performa melhor para movimentação mental, né? Então, velocidade de pensamentos, com certeza esse cara tinha, né? A qualidade de pensamentos também. Então, isso já é demonstrado desde a infância. Olha a boca dele para você ver, ó. O lábio não é tão expressivo. Os sentidos mais mentais são mais aguçados nele. Lembra que eu falo que dos 5 sentidos, 3 deles aqui são mais mentais, são sentidos que puxam dados mais para a mente, não são tão ligados à sobrevivência do corpo. Por exemplo, os olhos, os dados que os olhos geram são totalmente mentais.
né? Os nossos olhos, eles enxergam o mundo, eles trazem validação rápida de como o mundo é, elevação, né? Distância, cor e por aí vai. Então, os dados que os olhos geram são totalmente mentais. O ouvido também gera dados muito mentais. Rapidamente você reage através dos olhos. Se você vê um cachorro vindo latindo do seu lado, a sua reação é mais rápida. Se você escuta um cachorro vindo latindo do seu lado, você também reage um pouco mais. Só que mesmo assim a validação dos olhos é mais fiel ainda. Então uma coisa é ver, outra coisa é ouvir. O nariz, ele já tem duas funções, tá vendo? Quando chega no sentido do meio, quanto mais os sentidos se afastam do cérebro, mais a gente começa a ter um lado de sobrevivência ali, né? Então o nariz, ele é o meio termo entre os sentidos mais mentais e os sentidos mais físicos, de sobrevivência, né? Então o nariz, além de processar partículas de cheiro no ar, que é tipo ver sem ver, né? Sentir cheiro é igual a ouvir ou ver, só que os dados são diferentes, né? Então, o nariz, ele sente cheiro, mas ele também puxa oxigênio para dentro da estrutura. A pele também absorve, né, para dentro da nossa estrutura, e a boca também absorve para dentro da nossa estrutura. O nariz, ele consegue sentir cheiro e consegue respirar, puxar oxigênio. A pele, ela tem 3 funções, também ligadas aí à absorção, né, à alimentação, mas também proteção. A boca, alimentação, tanto por oxigênio quanto por recurso. E ela tem a questão do paladar, né, e nos permite falar também. Mas para você ver como a diferença entre a boca e os olhos é gigantesca. Os olhos, eles têm uma função principal, a boca já tem 3 ou 4. Olha que loucura. Quanto mais os sentidos se afastam do nosso cérebro, mais físicos, carnais, mais corporais, né? Mais ligados à sobrevivência do sistema. Quanto mais próximos do cérebro, mais ligados a gerar dados, né? Então, só dando essa pequena introdução aqui aos 5 sentidos para você observar. Dos 5 sentidos de José Raul Capablanca, os sentidos mais aguçados provavelmente são mentais. Olha só o tamanho da orelha dele, né? Então, fica aí esse dado para você observar. Esse cara não era normal, tá? Ele tem um crânio muito avantajado. Sempre que você vê um crânio muito avantajado assim, no mínimo já pisa o pé no freio ali, já observa, percebe. Peraí, esse cara aí, ele deve ter uma frequência mental alta. Agora deixa eu ver se ele trabalhou isso aí. Vamos ver se ele é realmente um cara muito inteligente. Capacidade parece que tem. O capacete dele ali, a massa cerebral dentro desse capacete, que é o crânio, deve ter um volume de massa, né, mais avantajado ali. Capacidade eu sei que a genética dele tem. Agora vamos ver o que esse cara fez com isso. E aí você vai lá, troca uma ideia, você observa o que a pessoa faz, a profissão dela, você começa a conectar esses pontos. Entendeu? Então parte é a capacidade natural, parte é o que foi feito com isso. É isso que muita gente ali na rede social não compreende sobre o que eu estou trazendo. Elas vão demorar muito para compreender. Pessoas que trazem a referência de frenologia. Na verdade, tudo que eu trago aqui é o oposto da frenologia. A frenologia fazia separação de pessoas, de raças. Uma vez que você nasce numa condição, você nunca vai poder ser outra condição. Se você nasce com pouca capacidade lógica, você nunca mais vai poder focar na lógica, não vai conseguir desenvolver essa lógica. É o oposto do que eu falo em vários vídeos aqui, que você já deve ter percebido. Parte é a capacidade natural, parte é o que pode ser feito com isso. Em breve eu vou gravar um vídeo também, fazendo a separação entre a frenologia e o que eu faço. Todo mundo que você vê citando aí na rede social frenologia, é porque essa pessoa, ela geralmente nem sabe o que a frenologia pregava. Ela só tem como referência geral, né? A pessoa olha, bom, o Adão está analisando crânios, a frenologia analisava crânios. Então pronto, o que ele está fazendo é frenologia, entendeu? Tipo, analisar o crânio humano não te coloca na categoria de alguém que acredita em frenologia. Eu fui conhecer frenologia no ano passado, sendo que eu já estou desenvolvendo essa análise aqui há quase 2 décadas. Eu fui conhecer através do comentário de um inscrito ali do canal. Então, quando você vê alguém comentando frenologia aí, já pensa, velho, essa pessoa aparentemente, ela parece saber de algo, né? Só que é um imbecil, tá? A pessoa não sabe o que está dizendo. Na verdade, muita gente mesmo,
nunca estudou a frenologia para saber do que se trata. Quem dirá o que eu estou trazendo, que é muito novo, né? Então a análise craniana, ela busca analisar a condição humana, e a condição humana está dividida entre a parte espiritual, a parte mental e a parte física. A parte física e mental são heranças genéticas. Perdão, são heranças genéticas, né? O seu corpo, seu tipo de corpo, capacidade física, em parte você herda, em parte você treina. Sua mente também, em parte você herda capacidades, em parte você treina. Espiritualmente, então, não preciso nem dizer. Nós somos indivíduos únicos. Nosso código-fonte é único. Uma vez que você foi criado, nunca deixará de existir espiritualmente. Então, a condição humana é dividida nessa tríade. E frenologia não chega nem perto do que eu estou dizendo. Os caras viveram há 200 anos atrás, sabe? Tipo, a tecnologia que eles tinham. Na verdade, é uma estupidez comparar o que eu estou trazendo à frenologia. Porque os caras viveram há 200 anos atrás, né? A energia elétrica, internet, a comunidade científica, o volume de dados que tinham disponíveis, a ressonância magnética, tá vendo? Tudo que eu estou dizendo aqui, os caras eram extremamente atrasados nisso. Eles podiam só processar um pouco da condição humana, né? O que eu estou trazendo aqui é em 2024, 2025, tipo, a gente está muito à frente. Hoje, se as pessoas fossem mais inteligentes, hoje em dia, elas saberiam utilizar toda a informação, conhecimento e sabedoria disponível, toda a tecnologia que está ao dispor delas. Por que que hoje não se fabrica tantos gênios, né? Porque o mundo não é tão duro. O mundo, na verdade, ele ficou mais fácil. O ambiente, até as bactérias, elas reagem a estímulos. Se você vive num ambiente mais tranquilo, por isso que eu digo que os seres humanos mais fracos estão dentro da sociedade, aqueles seres humanos que estão seguros. As pessoas que vivem nos grandes centros, elas são as mais fracas mentalmente e fisicamente. As pessoas do interior, elas são mais fortes, né? A condição que elas vivem ali, geralmente as permite ter mais contato com a natureza, contato com o sol, né? A frequência, os pássaros, as árvores, os ambientes que elas estão, estimulam. Pode pegar os maiores gênios da humanidade, eles vêm do interior. As pessoas mais inteligentes, elas vêm de certos climas e geografias, elas não vêm dos grandes centros. Elas até podem se desenvolver em grandes centros em uma parte da vida, mas geralmente a genética deles veio do interior, né? Então, se produz homens mais inteligentes, mais fortes, mais intelectuais no interior, por incrível que pareça, do que nos grandes centros da cidade, por uma questão mesmo de estímulo. A cidade, ela rouba muito da sua atenção. Por isso que as pessoas menos espirituais, elas estão nos grandes centros, né? São as pessoas mais modernas. Você já percebeu como os relacionamentos estão hoje em dia? Já percebeu como a moral, né, o caráter das pessoas, o quanto as pessoas nos grandes centros não estão ligando para muita coisa mais? Enquanto no interior você já tem um comportamento diferente, um comportamento um pouco mais conservador, menos moderninho, né? Onde estão as pessoas que mais ali tatuam o corpo, que mais postam merda na rede social? São pessoas que vivem no interior ou pessoas que vivem nos grandes centros, né? Então não se enganem, meus amigos, a lógica, ela não é a principal característica do ser humano, nem a capacidade física, é a capacidade criativa, filosófica e espiritual, sendo que somos seres espirituais por trás de um cérebro que controla um corpo. Então, a principal característica que nos separa dos animais é o lado espiritual, não é a ciência. A ciência é só mais uma camada, né? E é uma camada essencial para muita coisa. Mas o que nos trouxe até aqui foi a capacidade física, sensitiva, instintiva e a capacidade criativa, filosófica, espiritual. Hoje o ser humano está exaltando a lógica, está confiando muito na lógica e deixando, né, essa terceira camada aí de lado. Então, é o que está acontecendo hoje em dia, né? E aí, para você, as pessoas mais inteligentes, mais intelectuais, né? As pessoas que tinham uma moral alta, um pensamento filosófico mais aguçado, elas vivem no tempo de hoje ou elas vieram do passado, né? Os nossos grandes filósofos, os nossos grandes gênios científicos, pessoas que descobriram o espaço em profundidade, mesmo tendo pouco recurso, né? E aí, elas vieram do passado ou elas são da nossa época?
que você acha? A nossa distribuição de massa neural afeta ou não na nossa performance física, mental e espiritual? Né? O que você acha? O formato de crânio, ele entrega muito das nossas capacidades e competências naturais? Ou todos os traços que nós temos no nosso crânio, no nosso corpo, são aleatórios? Será que todos os animais da natureza seguem essa regra e o ser humano, só ele que foge a essa regra? Né? Será que a nossa estética, o nosso design, ele não está dizendo algo sobre a nossa estrutura? Quando você monta um carro, o visual dele está seguindo o quê? A moda ou a engenharia? Né? Você não faz uma Ferrari com o design de um golzinho. Ela não vai performar tão bem. Né? Você não faz um carro de Fórmula 1 com a estética de um carro de rally. Né? E nem um carro de rally com a estética de um carro de Fórmula 1. Justamente porque a estrutura, né, ela está intimamente ligada ao design, à performance externa daquilo. Então, uma coisa é a engenharia, outra coisa é o design, né, o visual. O ser humano é a mesma coisa. Por que tem pessoas com a pele um pouco mais escura? Por que tem pessoas com a pele mais escura em lugares muito quentes? E por que tem pessoas com a pele mais branca e os olhos mais claros em lugares muito frios? Né? Porque o ser humano ele vive em climas e geografias diferentes, e ele é altamente adaptativo. Né? Então, o ser humano ele é literalmente o ambiente que ele vive. Né? Então, as genéticas de pele mais escura, elas vieram da África, correto? Você não tem outro lugar no mundo que produz uma genética com a pele tão escura, né? Com um tipo de fibra boa para resistência. Olha só os grandes atletas. Né? Os grandes atletas, eles têm uma capacidade muito grande ali de resistência, de velocidade, atletas ali de maratona, né? Os velocistas, vários deles. Você vê que muitos esportes é dominado pela performance de origem africana, pessoas que têm genética africana se destacam mais ali. Olha os maiores nadadores do mundo. Né? Os maiores nadadores do mundo, eles são de pele mais escura ou eles são de pele mais clara? Né? Comece a perceber isso aí. O ser humano, ele tem genética diferente, tá? Por consequência, capacidades e competências que ele performa melhor ali em certos cantos do que em outros cantos. Né? Então, observe isso. Nós não somos iguais, tanto na carne, quanto na mente, quanto na parte espiritual. Né? Então, você vai conseguir perceber isso no mundo inteiro. Né? As genéticas são diferentes de geografia para geografia. Os continentes são diferentes, os climas, as geografias, os tipos de animais, o modo de sobrevivência, o histórico de sobrevivência de cada continente é diferente. Se a vida começou na África, o ser humano começou mais físico sensitivo, né? E aí ele foi passando para outros climas, outras geografias, né? Desenvolvendo novas demografias, e ele acabou desenvolvendo novas características genéticas. Por isso que os olhos azuis são uma anomalia genética, vamos dizer assim. É algo que nunca surgiria na África, né? O sol, o clima dali, né, não permite, mas os olhos azuis eles vêm de lugares mais frios. Né? Por quê? Porque bate pouca luz ali. Né? O sol não bate tanto nos países da Europa, Rússia, né, nos Estados Unidos aqui, o sol não bate tanto quanto ele bate aqui embaixo. Ó. Olha esse lugar claro. Isso aqui é tudo deserto, cara. Ó. Tá vendo? Ó? Olha isso. Ó, você tem aqui também, ó, para baixo, né? Você tem muita mata aqui na linha da Amazônia. Ó. Como é que é o clima aqui embaixo? Tá vendo? Me fala os grandes gênios do mundo ligados à lógica, né? Que saíram daqui. Eles estão mais aqui, para cima, tá vendo? Genética. O ser humano, ele nasceu mais físico sensitivo em um ambiente mais duro. E ele foi progredindo, ele começou a ser mais criativo, filosófico, espiritual, por isso que as grandes religiões do mundo estão mais no meio do mundo, e ele passou a ser um pouco mais lógico, matemático com o passar do tempo, por conta de clima. Os lugares mais frios permitem o seu cérebro produzir mais pré-frontal, né? Literalmente, você fica mais testudo, por consequência, a lógica se aflora.
O seu cérebro tem mais performance nessas áreas, né? Por isso que o africano, ele costuma produzir mais nuca, e por isso que o europeu, ele costuma produzir mais testa, né? Todos os países produzem topo de cabeça elevado, mas geralmente os topos de cabeça mais elevados estão mais aqui no meio do mundo, tá vendo? Tá entendendo a linguagem simples que eu trago? Eu não tenho tempo para ficar explicando tecnicamente tudo o que eu sei, justamente porque é um assunto muito novo, né? As informações, os conhecimentos e as sabedorias estão por aí. Eu estou conectando todos esses pontos, porque eu nasci com um dom e agora eu tive que transformar esse dom em técnica para difundir para as pessoas, né? Você pode crer que muitas pessoas vão discutir sobre o que eu estou trazendo aqui nesse momento. E o quão mais simples, o quão mais visão de cima eu conseguir trazer, mais eu vou conseguir permitir com que outras pessoas estudem em profundidade no futuro, consigam criar novas teorias, novas análises, chegar em novas conclusões científicas. Então, meu papel aqui é levantar a bola para a internet, para as pessoas no mundo sacarem, né? Algumas vão sacar de primeira, outras vão levar um tempo, outras nunca vão compreender, né? Então, é o caso ali do maluco que está falando que o que eu estou trazendo é frenologia. Ele não faz ideia do que ele está dizendo, né? Então, só deixando esse pequeno dado. Esse vídeo hoje ficou um pouco mais longo, mas só para você entender a importância do topo de cabeça elevado, tá? Pode pegar os grandes presidentes aí do mundo, líderes mesmo, líderes religiosos, né? Pessoas que transitam no campo das ideias, tá vendo? Pode pegar os juízes, né? Faz um teste com juízes aí. Homem e mulher. Geralmente os juízes têm topo de cabeça elevado. Faz lista de pessoas que são muito conhecidas, são grandes, né? Grandes arquitetos também. Você vê que a pessoa ganhou muita notoriedade, ela é diferenciada naquilo que ela faz. Você vai perceber, o padrão é topo de cabeça elevado. Entendeu? Então, presidentes eu acho que é mais fácil de observar isso, né? Porque é fácil de você achar muita imagem de presidente de qualquer país, você vai perceber, geralmente. Pode ser um país muito quente, pode ser um país muito frio, pode ser um país de clima temperado. Geralmente, os líderes eles têm um topo de cabeça mais elevado, né? Então, é o que realmente traz um diferencial no ser humano, né? Então, até o login aqui do canal, você vai perceber, ó, que o topo de cabeça é bem elevado. Linha dos olhos e orelha. Olha o volume de massa aqui para cima. Eu nem quis pôr o maxilar aqui embaixo justamente para aguçar um pouquinho essa característica, demonstrar que o que eu estou trazendo não é para exaltar a lógica nem a capacidade física, mas a capacidade criativa, filosófica, espiritual do ser humano, que foi o que nos trouxe até aqui. É o que realmente nos separa dos animais. Os líderes do mundo, quem manda no mundo, tem o topo de cabeça mais elevado na maioria das vezes, né? Forte abraço aí para vocês, meus amigos.